objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos corrigir esse exercício aqui, ó, que fala assim. O exercício aí da SpaceX também, e fala: seja f uma função real, de variável real, definida por f de x igual a 1 se o x for racional, 0 se o x for irracional. Assim, podemos afirmar que, e aí tem 5 condições aqui, ó, f de raiz de 2 é igual a f de 2, f de raiz de 3 menos f de raiz de 2 é igual a f de 1, f de 3,14 é igual a 0, f de π é irracional e a raiz quadrada de f de x é racional para todo x real. Então, esse exercício é um exercício fácil, tá? Não é um exercício difícil, mas é um exercício que a gente tem que trabalhar analisando as alternativas. Não tem outro jeito de a gente resolver esse exercício. Tem que testar todas as alternativas e ver qual que vai dar certo, né? Vamos ver se o f de raiz de 2 é igual a f de 2. Vamos ver se o f de raiz de 3 menos o f de raiz de 2 vai dar o f de 1. É testando esse exercício que a gente consegue resolver. Mas antes, a gente tem que se lembrar de duas coisas. O que é um número racional e o que é um número irracional. Primeira coisa, número racional é todo número que a gente consegue escrever da forma A sobre B, né? Com o B diferente de zero. Não sei se você se lembra da definição lá, né? Ó, de quando a gente tem o número racional, ele é dado por esse Q aqui, né? E ele é todo x pertencente aos racionais, tal que o x a gente pode escrever na forma A sobre B, com o B diferente de zero, né? Porque não existe um quociente no qual o denominador aqui seja zero, certo? Não existe a divisão do tipo A sobre zero. Então, o B aqui precisa ser diferente de zero, certo? Então, um número racional é todo número que você consegue escrever na forma de fração. Por exemplo, o número 2. O número 2 é um número racional? Sim, porque você consegue escrever ele na forma de fração. 2 sobre 1 continua dando 2, né? Então, é um número racional. Lembramos aí. Também tem o número irracional. O que é o número irracional? Né? Se você se lembrar lá das aulas, né? Se você não assistiu aí a playlist de conjuntos numéricos, assista. Se você lembrar lá, né? A gente tinha lá os números naturais. Aí depois a gente tinha os números inteiros. Aí depois a gente tinha os números racionais, né? A gente tinha um outro conjunto, né, separado desses daí, que a gente chamava de conjunto dos números irracionais. Que dentro desse conjunto aqui está, por exemplo, a raiz de 2, tá o π, né, tá todas as raízes que não são quadrados perfeitos, tá a letra grega φ, né, tá o número e, e todos esses números aqui são números irracionais, certo? E aí, por fim, tudo isso daqui pertence ao conjunto dos reais, ok? É importante, né, você saber construir isso aqui, inclusive, mas tá aí. Então, os números racionais são esses números aqui. As raízes que não são quadrados perfeitos, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2, então é um quadrado perfeito, então não é irracional. Agora, raiz de 2 é 1,73, blá, 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 um número gigante, né? Não repete nenhuma casa, não é uma dízima periódica para ser racional, então é um número irracional, certo? Então, toda vez que a gente vai resolver exercícios como este, se você pega uma pessoa que não sabe, né, não lembra o que é número racional, o que é irracional, a pessoa já não vai conseguir resolver isso, né? Então, tem que saber. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma coisa aqui que eu chamo de teste das alternativas. A gente vai testar as alternativas. Então, vamos começar calculando o f de raiz de 2. Bom, aí você tem que lembrar. Raiz de 2 é um número racional? Não. A gente acabou de ver aqui, ó, que a raiz de 2 não é um quadrado perfeito, então é um número irracional. O que acontece quando os números não são racionais? Ó, se o x for racional, vale 1.
Se o x for irracional, vale 0. Raiz de 2 é irracional, então é 0. Tá aqui, ó. Raiz de 2 igual a 0. Certo? A gente tem f de raiz de 2 igual a f de 2. Vamos calcular agora o f de 2. 2, né? Tira o x, põe 2. 2 é um número racional ou irracional? 2 é um número racional. Você consegue escrever o 2 na forma de fração. Então, f de 2 é 1. Tá aqui, ó. F de 2 é 1. Portanto, né, isso implica que o f de raiz de 2 é diferente do f de 2, porque o f de raiz de 2 é 0 e o f de 2 é 1. Então, é diferente. Então, já não é igual. A alternativa A é falsa. Agora, vamos ver a alternativa B. A gente tem que calcular o f de 3, o f de 2, o f de raiz de 3, desculpa, o f de raiz de 2 e o f de 1. Raiz de 3. Aí você se pergunta, é racional ou irracional? Raiz de 3 é irracional, né? Ó, eu até coloquei ela aqui. A raiz quadrada de 3 não é um quadrado perfeito, então é irracional. Então ela vale 0. Então tá aqui, ó. F de raiz de 3 vale 0. F de raiz de 2. Raiz de 2 também é irracional, né? Ó, a gente já tinha até visto aqui em cima antes. Então, quando é irracional, vale 0. Então tá aqui, raiz de 2 vale 0. E o 1, f de 1. O número 1 é racional ou irracional? Racional, porque você consegue escrever o 1 em forma de fração. Então, f de 1 é 1. Aí a gente testa. A gente pega aqui. F de raiz de 3 menos f de raiz de 2 igual a f de 1. Quem é f de raiz de 3? 0. Menos f de raiz de 2, que também 0. Tá aqui. Igual a f de 1. F de 1 é 1, ó. 0 menos 0 dá 1? Não. Então, f de raiz de 3 menos f de raiz de 2 é diferente do f de 1, né? Ambos dão 0, teria que o f de 1 dar 0 também para satisfazer essa condição aqui. Então, a B já é falsa. Agora vamos ver a letra C, ó. F de 3,14 é 0? Eu fiz ela aqui em cima, ó. A letra C, 3,14. Você se pergunta, é um número racional ou irracional? Neste exercício, nessa letra C, tem uma pegadinha nesta alternativa aqui. Porque se você ver, ó, a alternativa C é 3,14 e a alternativa D é π. Aí a pessoa já logo ia falar, 3,14 é irracional. Mas não, 3,14 é um número normal e não é irracional. Você consegue escrever o 3,14 em forma de fração. Então, o 3,14 é racional e, portanto, vale 1. Então, tá aqui, ó, 3,14 é 1, pois 3,14 pertence ao conjunto dos racionais. Isso implica que f de 3,14 é diferente de f de 0. Então, não é igual a 0. Né? É diferente de 0, desculpa. Não é igual a 0, então a alternativa C cancela. Então, tá vendo? Ó, aqui tem uma pegadinha, né? Se você não tá ligado com isso, você vai achar que 3,14 é a mesma coisa que π. Não. A gente aproxima o π para 3,14. Mas o π, ele não vale 3,14, né? Ó, o valor do π, ele é 3,14, 15, 6, 9, tarará, né? Esse é o valor do π. O valor do π é infinito. Só que a gente geralmente aproxima, né? Ó, o π não é igual a 3,14. O π, ele é aproximadamente 3,14, né? Ó, isso aqui tem que prestar muita atenção, tá? Saber a diferença de igual e aproximadamente, certo? Π não é igual a 3,14. Π é aproximadamente 3,14, tá? Agora sim, ó. Então, a letra C aqui a gente já viu que não é. F de 3,14 não é 0, porque 3,14 é um número racional e vale, nessa condição aqui, 1. Né? Então, tá ali, ó. É diferente de 0, então a C já é falsa. Agora vamos ver a D. F de π é irracional? F de π é irracional? Bom, vamos ver. O número π
é zero, né, ó. O π é um número irracional, de fato, né, ó. O número π está aqui, né, dentro do conjunto dos irracionais. Só que se o x for irracional, ele vale zero. Então, f de π é zero, porque o π pertence aos irracionais. Só que o f de π, ó, ele é diferente de zero, não, desculpa, é diferente de ser irracional, porque o número zero não é um número irracional. Né, ó, tá falando ali que o f de π, o f de π é zero, então o número que a gente vai analisar é o zero. F de π é diferente de ser. Peraí, deixa eu ver como que eu vou escrever isso, porque se eu colocar que é diferente de ser irracional, vai confundir vocês. Olha só. Vê se vocês concordam comigo, vê se você entende. Olha só. O π é um número irracional. Então a gente escreve quando o número for, se o x, né, ó, o x aqui é π. Se o x for irracional, ele vale zero. Então, o número que a gente está analisando é o f de π, o zero que a gente está analisando aqui. E o zero não é um número irracional, ok? A gente não está analisando o π. Primeiro a gente analisa o π para poder botar aqui na condição. π é irracional. Então, quando isso acontece, f de π, ó, f de π é igual a zero. Só que o zero, o número zero, não é um número irracional, porque 0 sobre 1 dá zero. Você consegue escrever o zero na forma de fração, certo? Então, isso aqui, o zero, né, não é irracional. F de π vale zero e zero não é irracional. Tá? Deu para entender? Então, letra D também é falsa. Olha agora a letra E, o que ela fala? F de raiz de x. Deixa eu tampar aqui a caneta. Ó, f de raiz de x é irracional para todo x real. Vamos ver. Raiz de f de x, né, na realidade. Raiz de f de x é irracional para todo x. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a raiz de f de x. Vê se você concorda comigo. A gente vai ter que colocar a raiz lá na condição aqui. Então, olha só. Raiz de f de x vai ser a raiz de 1, que vai dar 1, se o x pertencer aos racionais. Certo? Você vai colocar a raiz de f de x, né? Quem é f de x? 1. Então, vai ficar raiz de 1. Quanto vale a raiz quadrada de 1? 1. 1 se o x pertence aos racionais. Certo? Depois, f de x. Quem é f de x na próxima condição? 0. Tá vendo? Ó? Então, vai ser a raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 é quanto? 0. Se o x é um número irracional. Então, ó, ambos os valores, raiz de 1 deu 1, raiz de 0 deu 0. Os dois, tanto 1 quanto 0, é um número racional. Portanto, ó, raiz de f de x pertence aos racionais para todo x real. Então, de fato, né, ó, é irracional? Não, desculpa, isso aqui é racional, tá? F de x é racional para todo x real. Então, sim, letra E é a alternativa correta. E a letra E aqui, ó, analisamos, está correta. Então, gente, é um exercício considerado fácil, mas essas três alternativas aqui, ó, a C, a D e a E, né, C, D e E, tem uma pegadinha. Aqui a pessoa ia confundir o 3,14 com o π, né? Aqui a pessoa ia falar que π é irracional, beleza, o π é irracional. Só que o f de π não é, porque o f de π é zero, e o zero não é um número racional. Né? Quer dizer, desculpa, o zero não é um número irracional. O zero é um número racional, porque você consegue escrever o zero na forma de fração. Tá? Então, aqui, quando você substitui a raiz quadrada de f de x dentro da condição, todos os números dão um número racional. Então, né, a raiz quadrada de f de x pertence aos racionais para todo x
pertencente aos reais. Então, letra E, ok? Vale aí lembrar disso, prestar atenção.